Montese, Itália. Abril de 1945, soldado brasileiro de 24 anos, cai ferido no campo de batalha cercado por 23 cadáveres de companheiros, enquanto alemães avançam, executando qualquer ferido que encontram vivo, atirando na cabeça de homens que gemem pedindo socorro. Milton Gonçalves sente estilhaço de granada na perna. Dor excruciante, queimando músculo e osso, sangue encharcando o uniforme, mas percebe que se gritar, se mexer, se respirar alto, vai morrer nos próximos 30 segundos, porque soldados alemães estão a 10 metros verificando cadáveres um por um. Então, toma a decisão mais difícil da vida dele. Fecha olhos, para de respirar fundo, relaxa corpo completamente e finge estar morto entre montanha de mortos reais. 72 horas, imóvel entre cadáveres apodrecendo sob sol italiano, alemães passando, pisando, chutando, verificando corpos 6 vezes por dia. Milton sem comer, sem beber, sem mover um músculo, enquanto moscas entram em nariz e ouvidos, enquanto perna infecciona e febre sobe, enquanto sede, tortura e delírios começam, mas mover significa morte. Então continua imóvel, fingindo ser apenas mais um morto entre dezenas. Terceira noite, finalmente se move pela primeira vez. Músculos travados por 3 dias de imobilidade, rasteja 2 metros por minuto até bunker alemão, onde 12 inimigos dormem, sem imaginar que cadáver estava vivo esse tempo todo, esperando o momento perfeito. Joga granada não explodida que encontrou no caminho. Explosão mata 12. 8 sobreviventes se rendem achando que batalhão inteiro está atacando, mas é apenas Milton, sozinho, ferido, delirante, vitorioso. Fique até o final porque história real de como um homem sobreviveu, fingindo estar morto entre cadáveres, por 72 horas, vai mostrar que às vezes heroísmo não é coragem explosiva, mas paciência sobre-humana de não fazer absolutamente nada enquanto todo instinto grita para agir. E se você quer conhecer mais histórias de brasileiros que fizeram o impossível, se inscreva no canal agora, porque toda semana tem história nova que deveria estar nos livros, mas foi esquecida. Milton Gonçalves nasceu em 1921, em Juiz de Fora, Minas Gerais, filho de ferroviário que trabalhava na linha central do Brasil, e mãe lavadeira que sustentava a família de 8 pessoas com trabalho árduo, que começava antes do sol nascer. Infância pobre mas digna em casa simples no bairro Operário, onde todos conheciam todos, e solidariedade era necessidade, não virtude. Milton era terceiro de 6 filhos, quieto demais, segundo professora da escola pública, que reclamava que menino nunca participava de discussões em aula, mas sempre tirava notas boas, provando que prestava atenção mesmo sem falar. Característica que família considerava timidez, mas que na verdade era controle emocional natural. Capacidade rara de observar sem reagir imediatamente, que seria crucial anos depois, em campo de batalha italiano. Aos 12, começou a trabalhar como ajudante de pedreiro, carregando tijolos e misturando cimento. Trabalho pesado para criança, mas necessário, porque salário de pai não alimentava 8 bocas sozinho. Desenvolveu força física nas costas e braços, além de paciência, de passar horas fazendo tarefas repetitivas monótonas, que a maioria das pessoas não aguentaria sem reclamar, mas Milton aguentava sem uma palavra. A adolescência foi dividida entre trabalho na construção civil e estudos noturnos em escola técnica, onde aprendeu mecânica básica. Sonhava trabalhar nas oficinas da ferrovia como pai, mas vagas eram disputadas e exigiam indicação que família não tinha, então continuou na construção, aceitando o destino, sem a amargura característica que definia a personalidade dele, aceitação estoica do que não podia mudar. Aos 19, conheceu Maria, filha de costureira, moça quieta como ele, que não enchia a casa de conversa, mas cuidava bem das coisas práticas. Casaram em cerimônia simples na igreja do bairro, com festa modesta na casa da família dela,
onde Milton bebeu meia garrafa de cachaça e dançou pela primeira e última vez na vida, segundo testemunhas que acharam engraçado ver homem tão sério tentando sambar. Tiveram filho em 1941, menino saudável que nasceu gritando forte, enchendo casa de barulho, que contrastava com o silêncio habitual do pai. Milton segurou o filho pela primeira vez, com mãos calejadas de pedreiro, e chorou silenciosamente, única demonstração pública de emoção forte que alguém lembrava dele ter. Voltou a trabalhar no dia seguinte, porque licença paternidade não existia para operário. 1943. Brasil declarou guerra e começou a convocar homens. Milton tinha 22 anos dentro da idade, esperando que indicação de trabalho essencial na construção civil o protegesse. Mas convocação chegou mesmo assim, porque o país precisava de soldados. E pedreiro não era considerado tão essencial quanto o ferroviário ou o operário de fábrica de armamentos. Despediu-se de Maria e filho, com um abraço longo, sem palavras, porque nunca foi homem de discursos. Prometeu voltar, mas promessa soou vazia mesmo para ele, porque sabia que guerra mata muitos e sobrevivência não depende de vontade, apenas sorte. Pegou o trem para Rio de Janeiro, onde treinamento básico começaria, transformando o pedreiro quieto em soldado de infantaria. Treinamento militar revelou que Milton era soldado competente, mas não excepcional. Atirava bem sem ser atirador de elite. Obedecia ordens sem questionar. Marchava sem reclamar. Características que fazem bom soldado comum. Não herói de guerra, mas às vezes heróis surgem de soldados comuns, quando situação impossível exige algo extraordinário. Instrutor anotou em avaliação final: Soldado Gonçalves é confiável, silencioso, obediente, recomendado para infantaria regular sem funções especiais. Avaliação correta para homem que parecia não ter nada de especial além de paciência infinita, que ninguém considerava a habilidade militar relevante, até ser única coisa entre vida e morte. Embarcou para a Itália em julho de 1944, com 25 mil brasileiros, amontoados em navio de transporte, que cruzou o Atlântico em 3 semanas de enjoo, náusea e medo controlado. Milton passou viagem em silêncio, lendo Carta de Maria repetidas vezes, memorizando cada palavra, porque não sabia quando veria a família novamente ou se veria. Desembarcou em Nápoles em setembro, cidade destruída por bombardeios aliados e alemães, transformada em ruínas, onde crianças italianas pediam comida a soldados brasileiros que tinham pouco para dar, mas davam mesmo assim, porque fome é universal. E solidariedade também. Milton deu metade da ração para menino de 6 anos, que lembrava filho dele mesmo sendo italiano e inimigo técnico. Seguiu para a frente de combate nos Apeninos, onde inverno italiano estava começando, trazendo neve, frio e lama, que transformava montanhas em pesadelo logístico. Alemães entrincheirados em posições fortificadas, defendendo cada metro com metralhadoras morteiros e atiradores de elite que matavam brasileiros com eficiência mecânica. Participou de batalhas menores durante meses, viu companheiros morrerem, matou alemães quando necessário, sem sentir nada particular, porque guerra ensina rapidamente que sentimentos são luxo, que soldado não pode ter. Desenvolveu o instinto de sobrevivência que a maioria dos veteranos desenvolve. Saber quando abaixar cabeça, quando correr, quando atirar. Se inscreva no canal agora para não perder mais histórias reais como essa de brasileiros que foram completamente esquecidos, mas fizeram feitos impossíveis. Ative as notificações porque você não vai querer perder o próximo vídeo. Março de 1945. Milton estava vivo quando metade do pelotão original já tinha morrido. Sobrevivência não era habilidade, mas sorte. Estar no lugar certo quando o morteiro cai no lugar errado. Desviar segundo antes de bala passar. Nada heróico, apenas estatística favorável acumulada. Então chegou abril e Montese e ataque que fracassou.
e momento onde paciência infinita de homem quieto de Minas Gerais seria testada além de qualquer limite humano razoável. 14 de abril de 1945, Comando Brasileiro ordenou ataque à posição alemã fortificada em colina próxima a Montese. O objetivo era tomar bunker que controlava vale estratégico, bloqueando o avanço aliado. Inteligência militar dizia que posição estava defendida por pelotão reduzido, então o ataque deveria ser rápido e bem-sucedido. Inteligência estava errada. Alemães tinham companhia inteira entrincheirada, com metralhadoras posicionadas cobrindo todas as rotas de aproximação, morteiros calibrados para campo aberto, que brasileiros teriam que atravessar, atiradores de elite escondidos em posições elevadas. Armadilha perfeita, esperando brasileiros confiantes demais. Milton estava no segundo pelotão que deveria avançar, após primeiro pelotão tomar posição inicial. Às 5 da manhã, artilharia brasileira. Começou o bombardeio preparatório, que durou 20 minutos, tentando amolecer defesas alemãs antes do ataque de infantaria. Explosões sacudindo terra, criando cortina de fumaça e poeira que obscurecia campo de batalha. 6 horas bombardeio parou, e o primeiro pelotão avançou correndo através de campo aberto em direção às posições alemãs. 50 homens movendo-se rapidamente, usando cobertura mínima de crateras deixadas por artilharia. Nos primeiros 30 segundos, pareceu que o ataque estava funcionando, porque alemães não responderam imediatamente. Então, metralhadoras alemãs abriram fogo simultâneo de 3 posições diferentes, criando zona de morte, que cortou o primeiro pelotão ao meio. Homens caindo gritando, enquanto balas rasgavam uniformes e carne. Alguns morriam instantaneamente. Outros ficavam feridos, rastejando, procurando cobertura que não existia no campo aberto. Milton viu o primeiro pelotão ser massacrado e soube que o ataque tinha fracassado, mas ordem era avançar mesmo assim. Então, segundo o pelotão, começou a mover-se, enquanto morteiros alemães começaram a cair, adicionando explosões ao fogo de metralhadoras, criando um inferno de aço e fogo que transformava humanos em pedaços de carne. Correu zigue-zagueando, tentando ser alvo difícil. Viu o sargento ao lado dele perder cabeça para tiro direto de metralhadora, sangue e matéria cerebral respingando em uniforme de Milton, que continuou correndo porque parar significava morrer. Adrenalina bloqueando o horror, permitindo o corpo funcionar no modo automático de sobrevivência. Chegou à cratera grande o suficiente para oferecer cobertura temporária. Jogou-se dentro, encontrando 3 soldados já escondidos lá, todos ofegantes, aterrorizados, calculando mentalmente se ficar na cratera era mais seguro que tentar avançar. Decisão impossível, onde todas as opções levavam provavelmente à morte. O oficial gritou ordem de recuar, porque o ataque tinha fracassado completamente, e continuar. Seria suicídio sem propósito. Alguns soldados começaram a correr de volta para linhas brasileiras. Alemães concentraram fogo neles, matando metade antes de chegarem à segurança. Milton decidiu ficar na cratera, esperando a escuridão, quando retirada seria mais segura. Morteiros alemães começaram a ajustar mira, procurando crateras, onde brasileiros estavam escondidos. Primeira explosão caiu 20 metros à esquerda, matando 4 soldados que gritaram por segundos antes de silenciarem permanentemente. Segunda explosão 10 metros à direita. Terceira explosão 5 metros atrás. Padrão óbvio, convergindo para a cratera de Milton. Sabia que próximo morteiro cairia na cratera. Então esperou ouvir assobio característico de projétil caindo. Quando ouviu, pulou fora da cratera, rolando para lado. Explosão destruiu cratera, matando 3 soldados que ficaram dentro. Estilhaços voando em todas as direções, um acertando perna de Milton, rasgando músculo da coxa direita, dor explosiva que fez ele gritar involuntariamente. Caiu entre cadáveres de primeiro pelotão que tinham sido mortos na primeira rajada de metralhadora, 23 corpos espalhados em raio de 10 metros. Milton tentou levantar,
mas perna não respondia adequadamente. Sangue jorrando de ferimento profundo que precisava ser estancado imediatamente, ou morreria de hemorragia em minutos. Rasgou tira de uniforme, amarrou torniquete improvisado acima do ferimento. Dor torturante, fazendo visão escurecer, mas conseguiu apertar forte o suficiente para reduzir sangramento a gotejamento controlável. Deitou entre mortos, tentando controlar respiração, avaliando a situação. Ouviu vozes alemães se aproximando, estavam avançando, verificando o campo de batalha, procurando sobreviventes brasileiros. Política deles era clara: qualquer ferido que encontrassem seria executado imediatamente para evitar que voltasse para combate. Depois de tratamento médico, Milton ouviu tiros isolados, seguidos de gemidos cortados, alemães matando feridos sistematicamente. Percebeu em segundo de clareza absoluta que a única chance de sobreviver era fingir estar morto perfeitamente. Qualquer movimento, respiração alta, gemido de dor, resultaria em tiro na cabeça. Então, tomou decisão que testaria limites de controle humano, fechou olhos, relaxou o corpo completamente e se transformou em cadáver. Soldado alemão parou a 3 metros de Milton. Estava verificando corpos metodicamente. Milton ouviu botas se aproximando. Sentiu sombra do alemão bloqueando o sol. Ouviu respiração pesada do inimigo cansado de matar. Esperou o tiro que acabaria com a vida dele. Alemão chutou o corpo ao lado de Milton, verificando se estava morto. Depois caminhou até outro corpo, atirou uma vez na cabeça de soldado brasileiro que ainda gemia fracamente. Milton ouviu o tiro a 2 metros de distância, cérebro gritando para correr para reagir, mas vontade mantendo o corpo imóvel, porque movimento era morte e imobilidade era a única chance mínima de vida. Alemão passou por Milton sem atirar, aparentemente convencido que este corpo estava morto, como outros 23 ao redor. Milton ouviu botas se afastando, vozes alemãs rindo, comentando sobre brasileiros mortos. Depois, silêncio relativo quebrado apenas por gemidos distantes de outros feridos sendo executados. Primeira hora fingindo estar morto passou. Milton manteve olhos fechados, respiração superficial, músculos completamente relaxados, mesmo com dor na perna torturando cada segundo. Mosca pousou no rosto dele, caminhou até nariz. Começou a entrar na narina. Instinto gritou para espantar, mas vontade manteve corpo imóvel. Mosca entrou no nariz, subiu até seio nasal, criando sensação insuportável, mas Milton não se moveu. Segunda hora, sol, começou a esquentar corpos, cheiro de sangue e fezes liberadas por mortos. Começou a ficar forte. Milton sentiu náusea, mas engoliu o vômito que subiu na garganta, porque vomitar revelaria que estava vivo. Respirou pela boca, minimizando o cheiro, mantendo o controle sobre o corpo, que queria reagir de todas as formas. Terceira hora, alemães voltaram a verificar campo novamente. Desta vez com mais calma, pararam próximo a Milton, conversando em alemão sobre quantos brasileiros tinham matado. Um disse que contou 53 cadáveres. Outro corrigiu dizendo que eram 57. Discutiram números como se fossem pontuação de jogo. Um alemão urinou a 1,5 metros de Milton. Líquido quente respingando em terra, criando pequena poça que escorreu lentamente em direção à cabeça de Milton, molhando o cabelo dele. Degradação absoluta. Mas Milton não reagiu, porque orgulho era luxo que morto não pode ter. E ele era morto agora mesmo que coração ainda batesse. Noite começou a cair, trazendo frio, que contrastava com o calor do dia. Corpos esfriaram ao redor de Milton, que sentia a temperatura própria caindo também. Hipotermia começando, mas não podia tremer, porque tremor revelaria a vida. Controlou temperatura corporal através de respiração controlada técnica, que não sabia que conhecia, mas corpo ensinou em tempo real. Primeira noite inteira imóvel entre 23 cadáveres, enquanto alemães faziam rondas a cada 2 horas. Milton contou passagem do tempo por patrulhas.
6 patrulhas durante a noite significavam 12 horas passadas. 1/3 do caminho através de provação que tinha começado. Não dormiu, óbvio, porque dormir significaria roncar, ou mexer ou relaxar controle, que mantinha corpo parecer morto. Então ficou acordado, consciente de cada segundo que passava lentamente, como tortura temporal, onde minutos pareciam horas. Amanhecer do segundo dia trouxe sol que começou a aquecer cadáveres ao redor de Milton, acelerando decomposição que já tinha começado durante a noite. Cheiro ficou exponencialmente pior. Odor doce nauseante de carne podre, misturado com sangue coagulado e fezes. Milton respirava pela boca em respirações superficiais, tentando minimizar a inalação de ar pútrido. Moscas chegaram em nuvens, centenas delas pousando em todos os corpos, incluindo Milton, caminhando sobre o rosto, entrando em boca e nariz e em ouvidos, botando ovos em feridas abertas, começando o ciclo que transformaria cadáveres em casas para larvas. Milton sentiu moscas, mas não reagiu porque mortos não espantam moscas. O calor intensificou durante a manhã. Sol italiano de abril batendo direto em corpo de Milton, que estava deitado de costas completamente exposto. Desidratação começou seriamente, lábios rachando língua, inchando boca seca como lixa. Sede torturante que crescia a cada hora, mas não havia água, e pedir água revelaria vida. Então sede continuou aumentando sem alívio. Pé na ferida começou a infeccionar. Milton sentia calor anormal irradiando do ferimento, indicando que bactérias estavam se multiplicando em carne danificada. Febre começou a subir, fazendo o corpo suar, desperdiçando líquido precioso que não podia ser reposto. Círculo vicioso de infecção, causando febre, causando desidratação, causando mais febre. Meio-dia do segundo dia, alemães fizeram ronda novamente. Desta vez, um parou diretamente ao lado de Milton, olhou para baixo estudando o corpo. Milton sentiu o olhar através de pálpebras fechadas. Soldado alemão abaixou perto do rosto de Milton, tão perto que Milton sentiu a respiração dele. O momento se esticou infinitamente, enquanto o alemão decidia se este corpo estava realmente morto. O alemão cutucou o ombro de Milton com bota, não forte, mas o suficiente para mover o corpo ligeiramente. Milton deixou o corpo rolar com o movimento, sem resistir porque cadáveres não resistem. O alemão ficou satisfeito e foi embora. Milton tinha passado em teste que poderia ter terminado com bala na cabeça se tivesse falhado. Tarde do segundo dia, alucinações começaram. Combinação de febre, desidratação e estresse psicológico criando imagens que não existiam. Milton via Maria de pé olhando para ele. Via filho correndo em campo de flores. Via pai dizendo que estava orgulhoso. Parte racional da mente sabia que era delírio, mas parte irracional queria acreditar. Então lutava entre realidade e fantasia, mantendo o controle por fio cada vez mais fino. Ouviu vozes que não existiam, chamando o nome dele. Tentação de responder era quase insuportável, porque isolamento humano é tortura, e cérebro procura conexão mesmo que imaginária. Mas Milton não respondeu, porque sabia que responder a vozes que não existiam na frente de alemães que existiam resultaria em morte muito real. Pássaro pousou no peito de Milton, bicou o ferimento na perna procurando carne para comer, dor aguda, mas Milton não se moveu. Pássaro, satisfeito com o achado, começou a comer tecido morto da ferida. Milton sentiu bicadas puxando carne, mas manteve corpo imóvel, porque mesmo o pássaro bicando não acorda morto. Noite do segundo dia trouxe frio novamente, mas também alívio do calor. Milton sentia corpo oscilando entre extremos de temperatura sem conseguir regular adequadamente. Febre subia e caía em ondas. Suor encharcava o uniforme durante picos de calor. Depois, corpo tremia durante quedas, mesmo o tremor sendo controlado para não ser visível externamente. Sede tinha se tornado tortura dominante, pior que dor da perna, pior que cheiro, pior que moscas. Corpo humano pode viver semanas sem comida,
mas apenas dias sem água. E Milton estava no segundo dia. Língua estava tão inchada que preenchia a boca inteira, garganta fechada e dolorida, cada respiração arranhando. Cantil de água estava amarrado no cinto de soldado morto a 1 metro de distância de Milton. Podia ver Cantil claramente quando abria olhos em fendas microscópicas. A água estava lá a 1 metro, mas pode ser quilômetros, porque alcançar significava movimento. E movimento era morte, então a água ficou inatingível como miragem no deserto. Terceiro dia amanheceu com Milton em estado crítico. Febre alta constante, indicando infecção séria, desidratação severa, causando confusão mental, e falha de órgãos começando. Perna provavelmente com gangrena desenvolvendo que mataria em dias, se não tratada. Mas ainda vivo, ainda consciente, ainda fingindo estar morto, porque a alternativa era desistir e morrer de verdade. Você conhecia essa história, conhecia Milton Gonçalves. Se inscreva agora, porque este canal existe para contar histórias de heróis brasileiros que foram completamente esquecidos, mas merecem ser lembrados. Manhã do terceiro dia, alemães fizeram ronda, mas com menos cuidado. Aparentemente convencidos que todos os brasileiros estavam mortos ou tinham recuado, conversavam casualmente, andando entre corpos. Um fez piada que outro riu, normalidade obscena em campo de morte. Milton percebeu mudança de atitude. Alemães relaxando vigilância, oportunidade começando a formar. Mas ainda era dia, e mover durante dias seria visto imediatamente. Então esperou pacientemente como tinha esperado 70 horas até aquele ponto. Mas algumas horas não matariam ele, provavelmente. Tarde do terceiro dia, Milton tomou decisão. Quando a escuridão caísse completamente, ele se moveria, não para escapar, porque perna ferida não permitiria correr, mas para agir, para fazer algo que justificasse 3 dias de sofrimento inimaginável, para transformar sobrevivência passiva em ação ativa. Começou a planejar mentalmente. Bunker alemão estava 50 metros a nordeste, segundo memória de antes de ataque. 12 a 15 soldados dormindo lá durante a noite, segundo o padrão que observou. Granada não explodida estava 3 metros a leste. Dele tinha visto quando caiu. Plano simples, mas possível, se executado perfeitamente. Só se pôs lentamente, criando sombras longas, que eventualmente se fundiram em escuridão completa. Lua nova significava noite especialmente escura, sem iluminação natural. Perfeito para movimento invisível. Milton esperou 2 horas após escurecer completo, para ter certeza que alemães tinham relaxado vigilância ao máximo. Meia-noite do terceiro dia, Milton moveu pela primeira vez em 72 horas. Tentou abrir olhos completamente, mas pálpebras estavam coladas por sangue seco e sujeira. Forçou a abertura sentindo pele rasgar levemente. Mundo apareceu em borrão, que lentamente focou em campo de cadáveres, iluminado apenas por estrelas. Tentou mover mão direita, músculos não responderam imediatamente. 72 horas de imobilidade tinha causado atrofia temporária. Precisou concentrar vontade extrema para fazer dedos contraírem. Depois mão, depois braço, movimento milimétrico que levou 5 minutos apenas para dobrar cotovelo. Dor em articulações era excruciante. Juntas, travadas, protestando contra movimento após imobilidade prolongada. Mas Milton continuou forçando o corpo funcionar. Virou lentamente de costas para lado. Movimento que pessoa normal faria em segundo, levou 10 minutos de esforço concentrado. Perna ferida, gritou protesto quando tentou mover. Infecção tinha avançado seriamente. Sentiu pus e sangue escorrendo quando o movimento abriu ferida novamente. Mas perna ainda sustentava peso parcialmente, então rastejaria, usando braços e perna boa, empurrando com ferida minimamente. Granada estava 3 metros a leste. Distância absurda considerando a condição dele. Começou a rastejar centímetro por centímetro, usando técnica de infantaria que tinha aprendido em treinamento básico.
mas nunca tinha imaginado usar em situação tão extrema. Cada movimento calculado para fazer zero barulho. 2 metros levou 1 hora. O corpo estava tão fraco que descansar era necessário a cada 30 centímetros. Respiração controlada para não ofegar alto. Suor escorrendo apesar de noite fria, porque esforço era imenso para corpo destroçado por 3 dias de provação. Alcançou granada, modelo alemão que não tinha explodido quando caiu perto dele durante ataque. Pegou com mão tremendo incontrolavelmente. Verificou que pino ainda estava no lugar, significando que estava armada e funcional. Primeira sorte real em 3 dias. Bunker estava 50 metros a nordeste. Orientou-se por estrelas que pai ferroviário tinha ensinado ele identificar quando criança. Começou a rastejar em direção ao objetivo, movendo-se tão lentamente que o observador casual pensaria que era sombra não humano. 50 metros levou 3 horas de rastejamento agonizante. Parou 6 vezes quando ouviu patrulhas alemãs passando perto. Ficou completamente imóvel até patrulha passar. Depois continuou. Avanço dolorosamente lento, mas constante, em direção ao objetivo que começava a parecer possível. Chegou a 5 metros do bunker às 3 da manhã, estrutura de concreto e sacos de areia com entrada coberta por lona. Ouviu roncos vindos de dentro, confirmando que alemães dormiam confiantes que perigo tinha passado. Milton examinou a entrada, procurando o melhor ângulo para jogar granada. Precisava acertar o interior do bunker através da entrada sem bater em lona que poderia desviar granada, fazendo ela explodir fora, matando ninguém. Calculou trajetória mentalmente usando geometria básica, que aprendeu em escola técnica. Puxou o pino da granada, metal frio contra dedos dormentes, contou 3 segundos mentalmente depois, jogou com força que não sabia que ainda tinha. Granada voou em arco perfeito, passando limpa através da entrada, caindo dentro do bunker, onde 12 alemães dormiam, sem saber que morte chegava. Explosão destruiu o interior do bunker, matando 8 alemães instantaneamente e ferindo gravemente outros 4. Gritos e confusão, enquanto os sobreviventes tentavam entender o que aconteceu. Alguns pegaram armas procurando atacantes, esperando o batalhão, mas vendo apenas escuridão vazia. Milton rastejou até a entrada do bunker usando confusão como cobertura. Gritou em português, que tinha praticado mentalmente. Rendam-se ou próxima granada mata todos. Blefe completo, porque não tinha mais granada, mas alemães feridos, confusos e aterrorizados não sabiam disso. 4 sobreviventes saíram de mãos levantadas, viram figura fantasmagórica coberta de sangue e sujeira, e 3 dias de morte. Pensaram que era fantasma ou demônio. Um começou a rezar em alemão. Milton manteve a arma apontada mesmo mal conseguindo segurar rifle por tremor de exaustão. O amanhecer revelou cena surreal. 4 alemães, sentados com mãos na cabeça, vigiados por soldado brasileiro, que parecia ter voltado dos mortos, porque estava coberto com sangue e sujeira de 72 horas entre cadáveres. Milton, consciente apenas por força de vontade, esperando que alguém viesse encontrá-lo antes de desmaiar. Patrulha brasileira chegou às 7 da manhã, investigando a explosão. Encontrou Milton semiconsciente, guardando 4 prisioneiros alemães. Não acreditaram no que viam. Soldado que tinham considerado morto há 3 dias estava vivo. Tinha capturado o bunker sozinho. Levaram Milton para o hospital de campanha, onde médicos trataram desidratação severa, infecção avançada e trauma psicológico de 72 horas, fingindo estar morto. Recuperação levou semanas, mas Milton sobreviveu porque paciência infinita, que família considerava apenas timidez, tinha se revelado ser superpoder de controle sobre corpo e mente, que pouquíssimos humanos possuem. Milton Gonçalves recebeu medalha de combate de 1ª classe por ato de bravura extraordinária, mas recusou participar de cerimônia pública, dizendo que não tinha feito nada especial. Apenas tinha ficado quieto por 3 dias e jogado granada,
modéstia que oficiais interpretaram como humildade, mas que era simplesmente forma dele de processar trauma que ainda não entendia completamente. Voltou ao Brasil em agosto de 1945, magro demais, com claudicação permanente na perna direita, que médicos disseram melhoraria, mas nunca melhorou completamente. Desembarcou no Rio de Janeiro, onde multidões celebravam vitória, mas Milton atravessou comemoração sem sorrir, porque tinha visto demais de perto o preço real da vitória. Reencontrou Maria e filho em Juiz de Fora. Abraçou família sem dizer nada sobre guerra, porque palavras não existiam. Para descrever 72 horas entre mortos, Maria notou mudança imediata. Marido que sempre foi quieto, agora era silencioso de forma diferente. Silêncio pesado, carregado de coisas não ditas, que nunca seriam ditas. Tentou voltar ao trabalho na construção civil, mas corpo não aguentava mais carregar peso por causa da perna. Precisou encontrar trabalho diferente. Conseguiu emprego como vigia noturno em fábrica de tecidos, trabalho perfeito para homem que tinha desenvolvido capacidade sobre-humana de ficar imóvel e observar sem reagir durante horas. Noites trabalhando sozinho em fábrica silenciosa, relembravam noites entre cadáveres mais do que deveria. Às vezes, Milton ficava tão imóvel em posto de vigia que outros funcionários achavam que tinha adormecido, mas ele estava acordado, apenas praticando inconscientemente a habilidade que tinha salvado a vida dele: ficar perfeitamente imóvel por horas. Teve mais 2 filhos nos anos seguintes. Vida familiar simples em casa modesta, no mesmo bairro operário onde cresceu. Vizinhos sabiam que era veterano condecorado, mas Milton nunca falava sobre guerra. Então a história ficou vaga entre comunidade, apenas fez algo corajoso na Itália, sem detalhes. Desenvolveu o hábito de acordar às 3 da manhã toda noite, horário exato quando tinha começado a rastejar após 3 dias imóvel. Sentava na cozinha escura bebendo café até amanhecer, porque voltar a dormir era impossível. Pesadelos quando dormia eram sempre os mesmos. Estar entre cadáveres ouvindo alemães se aproximando, sabendo que próximo passo poderia ser em cima dele. Filho mais velho lembra que pai nunca reclamava de nada. Dor na perna, calor frio, fome qualquer. Desconforto físico era ignorado completamente, como se corpo fosse instrumento que Milton tinha aprendido a desligar. Característica que família achava estranha, mas aceitava como parte da personalidade dele. Anos 50 trouxeram certa prosperidade ao Brasil, mas não a Milton, que continuava trabalhando como vigia, ganhando salário mínimo sem ambição de subir, porque ambição requer esperança no futuro, e guerra tinha ensinado que futuro é ilusão que pode terminar a qualquer segundo. Raramente encontrava outros veteranos da FEB. Quando encontrava, conversavam brevemente sobre tempo, clima, qualquer coisa, exceto guerra, porque guerra era território que nenhum deles queria revisitar verbalmente. Entendimento silencioso entre homens que tinham visto coisas que não podiam ser explicadas a quem não estava lá. 60 anos trouxeram doença, infecção na perna que nunca tinha curado, completamente voltou com vingança. Médicos recomendaram amputação, mas Milton recusou, dizendo que perna tinha aguentado 3 dias entre mortos, então merecia ficar até fim. Tratamento conservador com antibióticos controlou a infecção, mas perna ficou ainda mais debilitada. Aposentou-se em 1970 aos 49 anos. Pensão pequena que mal cobria despesas, mas suficiente porque necessidades eram mínimas. Passou os últimos anos da vida sentado em cadeira na varanda observando rua com a mesma paciência infinita que tinha usado para sobreviver em campo de batalha italiano. Se ainda não se inscreveu, faça agora, porque histórias assim não aparecem em livros escolares, não passam na televisão, só aparecem aqui neste canal, dedicado a resgatar memória de heróis brasileiros esquecidos. Clique em inscrever-se e deixe seu like se essa história te impactou.
Netos pediam para contar histórias da guerra, mas Milton dizia que não tinha histórias interessantes. Tinha ficado deitado maior parte do tempo. Tecnicamente verdade, mas omitindo o contexto completo que transformava ficar deitado em ato de coragem sobre-humana. Morreu em 1978, aos 57 anos de complicações da infecção crônica na perna. Funeral simples em cemitério de Juiz de Fora, com família e poucos amigos. Padre que conduziu cerimônia não sabia que estava enterrando um homem que tinha sobrevivido 72 horas entre cadáveres, fingindo estar morto. O obituário no jornal local mencionou brevemente que era veterano condecorado da FEB, mas não detalhou o feito porque jornalista não conhecia a história e família não forneceu detalhes. Então, Milton Gonçalves morreu publicamente como tinha vivido, silenciosamente, sem chamar atenção. Medalha foi guardada em gaveta por Maria, que não sabia o que fazer com ela. Eventualmente passou para filho mais velho, que colocou em moldura e pendurou na parede, mas sem conhecer história completa por trás do metal. Apenas pai fez algo corajoso, sem detalhes. Hoje quase ninguém conhece o nome de Milton Gonçalves. História não está em livros, não tem estátua, não tem reconhecimento oficial, além da medalha esquecida em moldura empoeirada. Brasil esqueceu como esqueceu a maioria dos veteranos da FEB. Mas 4 alemães se renderam porque pensaram que batalhão inteiro estava atacando, quando era apenas um homem que tinha passado 3 dias entre mortos, esperando o momento perfeito. 12 alemães morreram em bunker que achavam seguro. Ataque brasileiro eventualmente teve sucesso, em parte porque bunker-chave tinha sido neutralizado. Isso é legado medido não em estátuas, mas em consequências táticas que mudaram o resultado de batalha, que mudou o curso de campanha, que contribuiu para a vitória final. Milton Gonçalves, 1921 a 1978, pedreiro vigia, homem quieto, que possuía paciência tão extrema que conseguiu fazer impossível ficar perfeitamente imóvel entre cadáveres por 72 horas, enquanto todo o instinto humano gritava para mover. História de Milton Gonçalves. Não é sobre heroísmo explosivo, de soldado correndo sob fogo, gritando com raiva. É sobre heroísmo silencioso de homem que conquistou próprio corpo e mente, forçando ambos a fazer absolutamente nada, quando todo o instinto de sobrevivência gritava para fazer alguma coisa. 72 horas imóvel parece impossível, porque é impossível para a maioria das pessoas. Experimento psicológico mostra que o humano médio não consegue ficar completamente imóvel por mais de 20 minutos, sem mover inconscientemente. Milton fez por 3 dias, enquanto moscas entravam em nariz, enquanto alemães chutavam o corpo ao lado, enquanto sede torturava e febre subia. Sociedade celebra a ação, valoriza movimento, admira a coragem de atacar, avançar, conquistar, mas raramente reconhece coragem oposta, coragem de não fazer nada, quando não fazer nada é a única opção que mantém você vivo. Paciência absoluta em face de sofrimento inimaginável. Milton ensina a lição que guerra raramente ensina. Às vezes, sobrevivência não vem de força física ou habilidade de luta, mas de força mental de controlar cada impulso, cada reação, cada movimento involuntário, até que o corpo se torna a ferramenta perfeitamente controlada pela vontade. 3 dias entre cadáveres transformaram o homem quieto em homem silencioso. Diferença sutil, mas profunda. Quieto é escolha, silencioso é consequência. Milton voltou da guerra carregando silêncio que não escolheu, mas que foi forçado sobre ele por 72 horas, onde falar significava morrer. Trauma psicológico de fingir estar morto entre mortos não tem nome oficial em manuais médicos militares, porque a situação é tão rara que medicina não desenvolveu categoria específica. Milton sofreu sozinho sem tratamento porque ninguém entendia que homem pode ser quebrado, não apenas por ver morte,
mas por simular morte tão perfeitamente que linha entre simulação e realidade borrou permanentemente. Viveu 33 anos após-guerra, nunca completamente voltando a ser homem, que era antes, porque é impossível voltar de experiência que redefine fundamentalmente o que significa estar vivo, estar morto, estar entre os dois estados por tempo prolongado. Família sentiu distância, mas não entendeu origem porque Milton nunca explicou que quando você passa 3 dias fingindo ser cadáver, parte de você permanece cadáver mesmo depois de corpo voltar a mover. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe desse vídeo, porque essas histórias não podem morrer no esquecimento. Toda semana tem vídeo novo sobre heróis brasileiros que fizeram o impossível, mas foram esquecidos pela história oficial. Ajude a mudar isso inscrevendo-se agora. Brasil tem hábito cruel de esquecer quem sacrificou mais. 25 mil foram para a Itália, 465 morreram. Todos merecem ser lembrados, mas a maioria foi esquecida, incluindo aqueles que sobreviveram, mas voltaram quebrados de formas invisíveis. Milton Gonçalves merece ser lembrado não porque matou mais inimigos que outros ou conquistou mais terreno, mas porque sobreviveu à provação psicológica que testaria a sanidade de qualquer humano. E ainda assim, completou missão capturando o bunker, que contribuiu para a vitória tática. Próxima vez que você achar difícil ficar quieto por alguns minutos, lembre que soldado brasileiro ficou imóvel por 72 horas, entre cadáveres, apodrecendo sob sol, com perna infectada, sede torturante e alemães passando executando feridos. E ele não se moveu nem quando mosca entrou no nariz, nem quando urina alemã molhou cabelo, nem quando pássaro bicou ferida. Isso é controle sobre corpo e mente que transcende treinamento militar normal. Entra em território de capacidade humana extrema que pouquíssimos possuem. Milton tinha essa capacidade e usou para sobreviver e depois vencer. A história dele importa porque mostra que heroísmo vem em formas que sociedade não reconhece facilmente. Sem explosões, sem discursos, sem bandeiras, tremulando apenas homem quieto, fazendo coisa impossível, porque a alternativa era morrer e ele tinha família esperando em casa. Milton Gonçalves, 1921 a 1978. O homem que fingiu estar morto por 3 dias e viveu para contar. Exceto que nunca contou, porque homens assim não contam, apenas carregam silenciosamente até fim.